Olá, o vídeo anterior infelizmente foi interrompido pela metade, por razões técnicas. E eu peço desculpa aos queridos internautas, ao mesmo tempo que tento atualizar os fatos, né? Mas vamos retomar aquilo que nós estávamos falando ontem, que é justamente a geopolítica, a influência da geopolítica internacional, tanto no Brasil como na América Latina. Então, a gente já viu aqui que o preço do petróleo, por causa daquele ataque de drones à maior refinaria do mundo, que é a refinaria Aramco, lá da Arábia Saudita, ela já provocou só hoje o aumento de 20% no preço mundial do petróleo. Ora, isso é realmente um desastre. Um desastre para a economia, principalmente dessas economias de países satélites dos Estados Unidos, como o caso do Brasil, que atrelou a política da Petrobras à política internacional, ou seja, à política americana. Consequentemente, ou eles mudam essa política, ou nós aqui no Brasil vamos sofrer terrivelmente se esse petróleo, como ontem havíamos noticiado a previsão de que pode chegar até $100 o barril. Por que está ocorrendo essa crise do petróleo? Ela, na realidade, ela é fruto do desentendimento dos Estados Unidos com o Irã. A gente se recorda que o Irã, juntamente com os países europeus, chegaram a fazer um acordo com os americanos no governo ainda do Obama para estabelecer uma forma de modus vivendi, de convivência dos Estados Unidos, da Europa com o próprio Irã. E o que ocorreu? O Trump resolveu revogar aquele acordo e ainda fazer sérias ameaças ao Irã. Só que o Irã é um país armado até os dentes, com alta tecnologia, como foi demonstrado, não é? Aquele ataque de drones à Arábia Saudita, que o Irã, logicamente, está negando, mas que tudo faz crer que aquilo pelo menos tem uma inspiração iraniana. É também um sério abalo ao equilíbrio político daquela região, porque a Arábia Saudita ficou extremamente vulnerável. E a Arábia Saudita representa 6% da produção mundial de petróleo e é um aliado incondicional dos Estados Unidos. O Trump diz que ameaçou com ataques ao Irã, mas o Trump justamente tinha demitido o John Bolton porque tinha essa política de ameaças, uma política só de ameaças, porque os Estados Unidos não vão cair na loucura de enfrentar um exército como o do Irã, não é? Porque vai envolver a invasão do território, inclusive com tropas americanas. Isso é quase que impossível numa véspera de eleição nos Estados Unidos, ainda que esta eleição vá ocorrer somente em 2020, mas que as demarches, os entendimentos políticos que visem a questão sucessória já estão disparando em todos os estados. Agora, é claro que isto vai nos afetar e nos afetar seriamente. Mas nós estávamos ontem comentando justamente isso, que a América Latina, depois desses ataques da direita, não é, que chegaram a tomar o governo da Argentina e depois do Brasil com o golpe de 2016, e praticamente quase todos os países da América Latina, a não ser aqueles grandes resistentes como Cuba, Nicarágua, Venezuela, a América Latina volta novamente ao cenário justamente porque está repondo essa política de defesa do Estado. A política que tem o Estado como indutor do desenvolvimento e não aquele Estado simples, provedor de matérias-primas para as grandes potências estrangeiras, como quer
à direita, não é? Bom, e aí nós estávamos comentando justamente a posição do virtual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, que embora só vá ser eleito em 27 de outubro, juntamente com a Cristina Kirchner, que é sua candidata a vice-presidente, o Alberto Fernandes já tem um plano que ele já definiu como prioridade absoluta, que é a unificação, a retomada da integração latino-americana. E no México já tem, por exemplo, a esquerda já elegeu um candidato, que é o Manuel Obrador. Esse Obrador, ele já inclusive fez uma injeção de 5 bilhões de dólares na empresa sucateada por aquela política neoliberal que marcaram os últimos governos do México. Agora não, agora a situação mudou. E mudou tanto que a gente pegou esse vídeo aqui da embaixadora lá na OEA, quando tentavam novamente levantar a tese da intervenção, no caso agora através do TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, um tratado que a gente sabe que nunca funcionou, a não ser a favor dos Estados Unidos ou a favor dos satélites dos americanos. A gente sabe que a Venezuela é tudo menos um satélite dos americanos. Então essa posição da embaixadora do México lá na OEA, nos Estados Unidos, onde estavam todos os países, menos a Venezuela, inclusive foi isso, que isso é um absurdo, porque a Venezuela já deixou a OEA, tentaram expulsá-la, mas ela saiu antes, justamente para não sofrer essas consequências. Mas mesmo assim, a embaixadora do México, seguida do embaixador do Uruguai, que também se levantou contra essa tentativa de intervenção na Venezuela, ela fez um grande discurso em defesa da democracia e em defesa da sobrevivência do regime Maduro da Venezuela. Ouçamos. En el continente americano no hay un conflicto armado que reclame el uso de la legítima defensa, mucho menos entre nosotros mismos. México no permanecerá callado ante la irresponsable invocación de este tratado, cuyos mecanismos nos enfrentan y pueden conducir a la pérdida de vidas humanas. La resolución propuesta, que invoca un tratado que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza, no es solamente inaceptable, es contraria al derecho internacional. Então, está aí a posição do México, não é? Absolutamente contrária. E claro que abrindo também a essa posição do López Obrador, que andava um tanto moderado, discreto em relação à Venezuela e que agora decidiu realmente apoiar o governo, a resistência do governo Maduro, ainda que não o dissesse claramente. A mesma coisa está acontecendo na Argentina, que com essa nova eleição, o Alberto Fernandes já disse que vai atuar para que o mundo seja um mundo multipolar, ou seja, tenha vários polos econômicos, como o da China, ao qual o Alberto Fernandes, juntamente com a Cristina, são muito próximos, a Rússia, ao Irã e à Turquia, que é este realmente o redesenho da política mundial e que só tende a chegar a um bom lugar, a um bom termo, justamente por causa desses conflitos, porque esses conflitos, como este da Arábia Saudita, vão marcar definitivamente essa posição até hegemônica dos grandes países que não querem agressão dos Estados Unidos, nem querem agredir os Estados Unidos, mas conviver com ele, desde que se respeitem as suas esferas econômicas e os seus interesses econômicos também, claro, e não apenas os dos Estados Unidos e da Europa.